Em Mateus 27, 12 a 14 diz assim: E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador admirou-se muito. Irmãos, Jesus nunca se calou quando o assunto era abençoar os filhos dos homens. Mas aqui nesse texto diz-nos que há um silêncio total de Jesus. O texto diz que ele não respondeu uma palavra sequer. Ou seja, ele não disse uma única palavra em seu favor. E isso é surpreendente, porque em João 7, verso 46, nos diz sobre a capacidade de Jesus de falar da seguinte maneira: Nunca homem algum falou assim como este homem. Também acredito que nunca ninguém se calou como ele. Em primeiro lugar, eu creio que esse silêncio de Jesus expôs seu perfeito autossacrifício. De fato, ele não estava disposto a usar uma única palavra para defender-se do sacrifício que ele mesmo havia se disposto a fazer. Jesus entregou-se a si mesmo tão completamente, irmãos, que ele não interferiu em nenhum momento em defesa própria. Pilatos ficou até admirado com seu silêncio, pois essa era a hora em que o homem deveria usar o seu máximo de palavras e as suas melhores palavras para se defender. Mas Jesus não fez. Simplesmente entregou-se para ser preso e morto. Em segundo lugar, esse silêncio também foi uma demonstração da condição indefensável do pecado. Ele se fez pecado por nós. Esse é o momento onde os pecados dos homens estavam sobre ele e ele os carregaria como culpado até a cruz. Mas até lá, o silêncio mostra que nada jamais pode ser dito em defesa ou justificativa da culpa humana. Por isso, aquele que suportou todo o peso da culpa ficou sem palavras diante do juiz. Em terceiro lugar, Jesus nos mostra que o silêncio paciente ainda é a melhor resposta para os estúpidos, para os ferozes opositores. A paciência do silêncio responde a algumas perguntas, irmãos, de modo mais poderoso do que a mais sublime eloquência. Os maiores defensores do cristianismo, nos seus primórdios, não foram os estudiosos de apologética, e sim os mártires. Eu não sei se você sabe, mas a bigorna quebra uma quantidade enorme de martelos enquanto ela leva calmamente os seus golpes. Em quarto lugar, o silêncio de Jesus também nos mostra a pura sabedoria. Por quê? Porque em um ambiente onde cada palavra que ele dissesse se transformaria em uma ocasião para novas calúnias ou para uma nova blasfêmia, era necessário então, irmãos, que Jesus de fato não fornecesse qualquer combustível para a chama do pecado que estava acesa naquele dia. Em ambientes assim, de fato, a verdade pode ficar quieta e encontrar no silêncio a sua sabedoria. Em último lugar nessa devocional, o silêncio de Jesus cumpriu uma profecia. Uma defesa de si mesmo teria sido contrária à profecia de Isaías 53, verso 7, que diz: Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Eu encerro essa devocional dizendo a você que por meio de seu silêncio, Jesus provou de modo conclusivo ser o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, ore agora e diga assim: louvamos o seu nome, Senhor. Esteja conosco e no silêncio do nosso coração ouviremos a tua voz de amor. Amém.